O Criador governa a criação ou a abandonou ao acaso? Deus teve ou ainda teria algum relacionamento com a criatura? O Criador depende da criatura ou é o contrário? Bem-vindos ao canal do Nada ao Novo. Aqui estudaremos a história humana em sua relação com Deus, desde a criação até a consumação, conforme registrado no livro que ele, Deus, legou à humanidade, a Bíblia Sagrada. O vídeo que você assiste é parte de uma série baseada no livro Do Nada ao Novo, O Eterno Socorre o Finito. O tema da nossa narrativa é o Deus Incomparável e seu assunto central, o Deus que a Bíblia revela. Que Deus nos abençoe e nos dirija nessa bendita jornada. Parte 1, lição 2, perfeição. Deus e suas obras. O Deus incomparável, o Deus que a Bíblia revela. Deus e seu governo sobre a criação, baseada em Gênesis 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Por ser o Criador dos céus e da terra, Deus tem por direito inalienável, que ninguém pode tirar dele, não pode ser passado a outrem, a posse e o senhorio absoluto de tudo o que existe. Gênesis capítulo 14, versículo 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ainda o Salmo 24, versículo 1 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Seres animais, seres humanos, vegetais, tudo o que há na terra pertence a Deus. Sendo Deus o proprietário e o Senhor absoluto de tudo o que existe, Ele tem autoridade soberana sobre toda a criação e cada uma de suas criaturas. Nas palavras de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Daniel, capítulo 4, versículo 35, registrou as palavras de Nabucodonosor após este ser humilhado pelo Deus de Israel, o Senhor. Nabucodonosor escreveu: E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: Que fazes? Jeová, o Senhor, entrega e retém terras aos povos e às nações, de acordo com sua vontade, além de determinar vitórias e derrotas nas batalhas entre reinos. Diz Moisés em Deuteronômio 2, versículos de 2 a 5 e versículo 9, a respeito de algumas nações daquela época. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Então o Senhor me disse, versículo 9:
Não molestes aos de Moabe e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus cedeu-lhe o direito de autoridade e domínio terreno como seu arrendatário e dominador sobre as demais criaturas. Deus concedeu esse direito ao ser humano. Leiamos Gênesis capítulo 1, versículos 26, 29 e 30. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Ainda em Atos, capítulo 17, versículo 26, está escrito: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Apesar do domínio humano, este, na condição de criatura, deve submissão absoluta ao Criador, pois sua liberdade é limitada devido à sua natureza. O domínio humano deveria ser semelhante ao domínio de Deus, justo e pacífico. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, nas palavras de Davi: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Liberdade com limite. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Ainda no Salmo 72, versículos de 1 a 7, nas palavras de Davi, na bênção ao seu filho Salomão, e também uma referência ao reino futuro do Messias. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e a abundância de paz haverá, enquanto durar a lua. Deus e seu poder. Diz Gênesis 1:3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus fez o imenso universo
todas as suas galáxias e constelações, usando apenas sua palavra, criando coisas desconhecidas e incompreensíveis à criatura. Deus é o único ser que faz o que quer, quando quer, como quer, com quem quer, sem reportar-se a ninguém. Está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Hebreus capítulo 11, versículo 3 afirma: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por criar e fazer tudo o que quer, apenas Deus é absolutamente livre e soberano. Somente Jeová é o Todo-Poderoso, conforme diz Daniel 4:35, registrando as palavras de Nabucodonosor. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? É importante notar que os moradores da terra são reputados em nada no sentido de ninguém que possa impedir a atuação de Deus ou se levantar contra ele. É óbvio que nós vimos em aulas passadas, lições passadas, que Deus se importa com o ser humano. Deus criou a terra sem forma e vazia, e posteriormente deu-lhe forma e habitou-a, organizando e atribuindo sentido e significado de existência a cada ser criado. Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 26. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ainda em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus conhece e controla todos os eventos em quaisquer épocas ou lugares. Deus não necessita consultar a ninguém acerca de qualquer assunto. Está escrito em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Isaías capítulo 42, versículo 9 diz: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. E ainda Isaías escreve, 46:10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam,
que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus é todo-poderoso, onisciente e onipresente. Ele conhece tudo e todas as coisas estão diante dele. Ele tem perfeito conhecimento de tudo, de todos e de todas as coisas, e ninguém pode se esconder dele, porque todos estão perante ele e por ele são observados. Está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ainda o Salmo 139, versículos de 1 a 4 diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, concernente ao Logos divino, Jesus, e também ao Logos escrito, a Bíblia Sagrada afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, o Logos da palavra. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Continua o Salmo 139, versículos 7 a 13. Para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Deus e sua autonomia, baseados em Gênesis 1, versículos 11 e 20. Que diz: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou seres com vida, porque Ele tem vida em si mesmo. Vida procede de vida. Matéria inerte, morta, não gera vida. A vida, portanto, tem de ter uma origem, e sua origem está no Deus vivo. João capítulo 5, versículo 26, nas palavras de Jesus Cristo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6, diz a respeito de Jesus: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais:
está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ainda o Salmo 36, versículo 9 diz: Porque em ti, referindo-se a Jeová, está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Sendo Deus a fonte de toda a vida, separar-se dele é separar-se da vida, é escolher a morte. Morte é a tragédia da separação da fonte da vida, que é Deus. Morte não é inexistência ou aniquilação. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, a lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, quando Adão e Eva são expulsos do Éden. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 18 diz: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ainda Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 afirma: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mortos que andam, mortos espirituais, humanos separados de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 15, versículos 5 e 6: Eu sou a videira, vós as varas ou os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Muito obrigado por sua audiência. Considere associar-se ao nosso canal, compartilhar seu conteúdo e deixar seu positivo ou negativo, se for o caso. Até o nosso próximo capítulo, e continuaremos com o tema O Deus Incomparável. O Deus da Bíblia Sagrada abençoe você e sua preciosa família.